estamos de volta, começando agora então o nosso estudo bíblico. O Frei Rinaldo Stecanella participa conosco e a gente vai compreender melhor a Bíblia. Comentamos na última participação do Frei... Gente, que trovão é esse? Escutar alguns barulhinhos assim, é aquela cachoeira que a Tati falou. No bloco anterior eu falei, né, do Novo Testamento, do rio, Antigo da Testamento. cachoeira. O rio começou. entre os dois é o rio e aqui a chuva também já vai deixar o nosso rio aí mais cheio. Frei, aqui o senhor separou para a gente então justamente essa divisão. Temos desse lado o Antigo Testamento e desse outro lado o Novo Testamento. Isso. Para a gente entender, Tati, a nossa Bíblia católica, tem 73 livros. 73. Vamos anotar aqui, posso anotar aqui? 73 livros. Como é que é dividido? 46, né? 46 ficam no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Como é que estão distribuídos esses 46 livros no Antigo Testamento? Então, nós temos assim, ó, é fácil de você entender, você que está em casa entender. Nós temos aqui, ó, os 5 primeiros livros, também chamado Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros, os Pentateucos. Por que eu digo isso? Na época, não se tinha organizadinho a Bíblia como nós temos aqui. Tinha aqueles rolos, aqueles pergaminhos, Tati. Então, na hora de montar tudo, juntar tudo isso, que critério que eles usaram? O critério, enfim, dos livros que se parecem uns com os outros. Então, 5 livros, os primeiros livros que contam a origem da criação, a origem do ser humano, a origem do povo de Deus. Depois, os 16 livros históricos, 16 Josué, enfim, todos os livros que contam a história do povo de Israel. Depois, 7 livros sapienciais, ou livros da sabedoria. Jó, os Salmos, os Provérbios, enfim, Cânticos dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiastes. Os 7 que falam dos ditos populares, ditos de sabedoria, os ensinamentos, enfim. Depois, os proféticos, 18 livros proféticos. Todos os profetas que a gente tem, Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Osé, todos os 18 livros. Então, a Bíblia no Antigo Testamento ela foi catalogada de acordo com as temáticas históricos, sapienciais, proféticos e os 5 primeiros livros. No Novo Testamento, né, claro, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, depois as cartas de São Paulo, são 14 cartas de São Paulo, né, atribuídas a São Paulo. Tem umas que estão em estudos, tipo Hebreu, enfim. Será que é de São Paulo? Ou alguém escreveu e colocou o nome de São Paulo para dar um pouco mais de autoridade à carta? Enfim, mas são as 14 e as 7 cartas pastorais. São Paulo escreve alguém, a Tito, depois as cartas de Pedro, de São João, enfim, aliás, aqui de São Paulo, aqui são outros, Tito, Pedro, João e Judas, e depois o último livro, Apocalipse. 46 mais 27, 73 livros. Essa é a composição daquilo que a gente chama o cânon. O cânon, o que é? A regra. Como foi estabelecido o canônico, como a lei que foi estabelecida, os 73 livros que nós temos na nossa Bíblia Católica. Aqui nós temos os 73 livros, certo? Dentro desses livros, a gente encontra os capítulos e os versículos. Isso. Como é que a gente pode compreender melhor isso, Frei? Então, eu posso usar outra aqui, né? Claro, é interessante aqui, né? O Tati, eu vou pedir aqui o favor para você. Claro. Isso aqui. Capítulo, né? Capítulo é bom para você que está em casa, assim, na hora de ler, entender, né? Eu sempre falo assim, ó, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar Mateus, capítulo 1, versículo, né, de 2 a 4. Então, sempre o primeiro é o capítulo, é aquele número maior que nós temos na Bíblia, capítulo. Mateus, capítulo 1, versículos de 2 ao 4. Então, eu leio 2, eu leio 3, eu leio 4. Então, é assim, é muito comum na missa diária, na liturgia diária, a gente tem assim. Então, vamos lá. Se eu coloco assim agora, vamos pegar o nosso amigo Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo de 2, depois eu coloco um ponto, aqui é um tracinho, um hífen, né? Tá. Se eu coloco aqui, ó, Tati, como é que eu tenho que ler? Mateus, capítulo 1, versículo 2, depois eu pulo para o versículo 4. Então, Mateus, capítulo 1, versículo 2, eu não leio 3, eu pulo para o 4. Então, Mateus 1, 2 e depois o 4. Quando tem bolinha, eu pulo. Eu pulo. Eu vou quando do tem 2 direto para o 4. Quando tem o ou tracinho, outro que isso, seja. quando tem o tracinho assim,
eu tenho que ler na em sequência. sequência. Agora, se eu coloco aqui, ó, Tati, aqui, ó, Mateus capítulo 1, né, versículo 1. Depois eu faço um tracinho aqui, ó. O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer aqui, Tati? Mateus, olha aqui. Mateus, capítulo 1, versículo... Vou ler do 1 ao 2. Não. Não? Não. Porque esse 2 também tem uma vírgula. Ah, é. Ó, Mateus, capítulo 1, versículo, capítulo 1, versículo 1. Eu leio do 1 até o capítulo 2, versículo 1. Ok. Então, se tem um tracinho e tem um outro número com a vírgula, significa que é até o próximo capítulo, de acordo com o versículo que pede. Então, esse é o jeito correto de a gente entender na hora de uma citação bíblica. O primeiro sempre é o capítulo e os outros sempre são os versículos. Se eu coloco mais um aqui, Mateus, capítulo 1, versículo 3, né? Eu só estou dizendo se que é o capítulo 1 e o versículo 3. Essa é a citação que, olha, de repente o pregador diz, olha, abre a Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo 3. Então é lá que a gente tem que entender, viu, Tati? Frei, na última participação sua no programa, você comentou que a Bíblia, ela não foi escrita em um único tempo e em um único lugar. Não. Foram em várias épocas, em vários lugares, e aqui a gente tem um mapa. Eu queria que você pudesse pontuar alguma coisa. O que eu trouxe esse mapa aqui? Coloque o close aqui, por favor. Nessa partezinha aqui. Aqui está Israel. Aqui está Israel. Nessa partezinha aqui, aqui está Israel. Aqui, ó. Imagem fechada. O que eu quero mostrar com esse mapa, Tati? Que Israel, a gente tem que entender que a Bíblia foi escrita em várias épocas, em vários lugares, com vários jeitos, maneiras, enfim. Mas aqui é interessante a gente perceber que Israel, Tati, aqui, ó, ela ficava, o país Israel, uma espécie de um corredor, aqui, ó, um corredor. Aqui as grandes civilizações, na época havia Síria, Babilônia, né? E aqui o Ocidente. Então Israel ficava bem no meio, um corredor. Do mar para as grandes civilizações, eu tinha que passar por Israel. Das grandes civilizações, se eu quisesse ir para o mar, eu tinha que passar por Israel. Então Israel era uma terra muito cobiçada. É muito importante a gente perceber, porque vários povos começaram assim, por que eu tenho que pagar pedágio? Por que eu tenho que pedir licença para passar por ali, se eu posso conquistar, se aquilo ali pode ser meu? Então aí Israel sofreu muitos ataques, é importantíssimo a gente entender isso, sofreu muitos ataques, muitas conquistas na sua época. Primeiro vieram os assírios, né? Salmanasar, depois vieram os babilônios, Nabucodonosor, mais tarde vieram os gregos daqui de cima, tomaram conta, e por último, na época de Jesus, vieram os romanos, que também expandiram o império e tomaram conta dessa região. Por isso que eles esperavam o Messias. É muito interessante a gente perceber que eles esperavam o Messias, qual seria o papel do Messias? Para libertar Israel de toda a opressão histórica que eles haviam sofrido no decorrer de anos, milênios, enfim. Então esse mapa é interessante, a gente percebeu, aqui está o Egito, a localização de Israel, né? Eu estive lá na Terra Santa outro dia, justamente a gente percebe essa realidade, né? Então, Frei, amei nossa aula de hoje e já faço o convite então, encontro marcado e confirmado, nos vemos em 15 dias? Em 15 dias eu vou explicar por que a Bíblia católica ela é diferente de uma Bíblia evangélica. A gente vai entender na próxima aula. Perfeito, as diferenças e as curiosidades. Exatamente. Obrigada, né? Frei, mais uma De vez nada, pela né? presença. Vamos devolver aqui que Deus abençoe. Amém. E leia isso, é muito mais do que entender, né? Você tem que ler, é o contato com a palavra. A gente vai ensinar certinho como você pode ler, uma leitura fácil. A gente vai trabalhar tema por tema aqui o ano inteiro com a graça de Deus e você vai ficar esperto aí na palavra de Deus. É isso que a gente quer. Esse ano promete muito conteúdo, né, Frei? Também aí espiritual durante o nosso programa. Intervalo, mande suas dúvidas. Qualquer pergunta que você queira fazer sobre a Bíblia, mande. No próximo encontro com o Frei Rinaldo, a gente vai continuar falando sobre isso. A gente vai reservar um bloco só para esclarecer as dúvidas, ok? Mande a sua também. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma dica de artesanato. Vem arte em crochê por aí. Até já.